Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal da Ideal e hoje vamos falar sobre os 3 erros mais comuns em dias de testes físicos que impedem o seu aluno de alcançar o pico de performance. Por que você errar em um dia de um teste físico pode impedir o seu aluno de alcançar o pico de performance? Porque você pode, em um dia de teste físico, não fazer boas padronizações, onde você não vai conseguir avaliar a evolução do desempenho, e aí provavelmente você pode não identificar algum erro no seu planejamento, na sua prescrição, que não vai te dar garantias de que o seu aluno está mais próximo de alcançar o pico de performance. Cara, isso aí são pequenos detalhezinhos que muitas vezes passam batidos quando a gente está estudando na faculdade, quando a gente está lendo os livros, textos da faculdade, quando a gente está lendo os artigos, e a gente muitas vezes começa a pegar essas malícias desses detalhes na prática, analisando o ambiente, entendendo. Então, como eu tenho uma prática intensa no ambiente do esporte, no ambiente da prescrição do exercício físico, eu acabei acumulando bastante detalhezinhos e insights relacionados a isso, que me ajudam a padronizar melhor os meus dias de teste e me ajudam a ter uma segurança maior de que eu realmente estou avaliando aquela evolução desejada. Dentro dessa ideia, você teve por objetivo traçar avaliações aeróbicas para verificar se o seu treino estava sendo efetivo. E aí você levou o seu aluno para fazer um teste aeróbico ao lado de uma pracinha, em um ambiente externo, para correr de manhã ali, para você avaliar a capacidade aeróbica dele. Ele foi fazer um teste de Cooper, ele foi fazer um teste de ioiô, vários testes que podem ser realizados em campo. Legal, você já deu um grande passo que foi realizar o teste. Aonde você pode estar dando uma ligeira pecada que pode influenciar no resultado encontrado. Por estar num ambiente externo, e principalmente se for em um dia de elevada temperatura, com umidade reduzida ou com umidade elevada, pensando nos extremos, em um dia desse, o que vai acontecer com a temperatura do seu aluno durante o teste? Ela vai elevar. Ao acontecer da temperatura interna se elevar, devido ao aumento dos processos metabólicos para a produção de energia, que são naturais ao exercício físico, mas que dentro desse ambiente que pode estar quente e úmido ou quente muito seco, o seu aluno vai começar a transpirar para tirar essa temperatura interna, esse calor interno armazenado, e jogá-lo para o ambiente para regular a temperatura interna, visto que o nosso corpo ele faz essa regulação natural da temperatura. Então você vai suar muito para evaporar esse calor. Ao evaporar o suor, você está retirando esse calor. Só que vai acontecer um efeito natural da prática de exercícios físicos em ambientes abertos, que é o efeito da desidratação. É natural. Em alguns formatos da carga de treinamento, esse efeito pode ter uma maior magnitude, como pode ter uma menor magnitude. A questão é que se você não avaliou a desidratação, o estado de hidratação prévia a esse dia de teste em ambiente aberto do seu aluno, e ele inicia o teste já desidratado, ao ser submetido a um ambiente quente, e ele vai desidratar consequentemente para regular a temperatura, e já estar numa desidratação, o que vai acontecer é que você vai ter uma mudança das respostas cardiovasculares de uma maneira muito mais exacerbada do que se ele realizasse o teste bem hidratado. Nesse sentido, ao você ter um aumento da resposta cardiovascular, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca muito maior nos momentos iniciais do teste, uma vasoconstrição maior, uma dificuldade de levar mais sangue para os tecidos periféricos para a produção de energia, para disponibilizar oxigênio para a produção de energia, tudo isso vai contribuir para que o seu aluno, o seu atleta, não consiga alcançar elevados níveis de desempenho que ele alcançaria se ele realizasse aquele teste físico hidratado. E aí você vai verificar no final do teste uma perda de desempenho que não foi devido a um erro de prescrição ou um mau planejamento que não levou ao desenvolvimento de capacidade física. Você está verificando uma queda de desempenho naquele teste que é devido a fatores externos que você não controlou muito bem. Por exemplo, verificar o estado de hidratação, porque você faria o teste
em um ambiente externo. Dentro dessa ideia, nós podemos traçar algumas formas de se controlar isso. Um é controlando o estado de hidratação. Hoje existem algumas tabelas na internet que o seu aluno mesmo consegue avaliar de manhã, no início do dia, pela cor da urina, o nível de hidratação dele. Dentro dessa ideia, ele pode te mandar essa tabela, qual o nível que ele está, e você orientá-lo a uma estratégia de hidratação para que ele chegue bem hidratado para o teste. Essas estratégias de hidratação, você vai encontrar, por exemplo, nos guidelines da ACSM, do American College of Sports Medicine. Ali você tem algumas estratégias de hidratação que podem te auxiliar a orientar o seu aluno. A outro formato é realizar esses testes aeróbicos em ambientes indoor, por exemplo, numa esteira, num ambiente fechado, onde você tem um menor efeito da radiação solar ali afetando a temperatura interna. Mas ainda assim, um ambiente quente e úmido, um ambiente seco, mesmo fora do ambiente externo, em locais fechados, ainda vai afetar o desempenho. Então é importante que você consiga cercar esses efeitos. E se você for um pouco mais criterioso e conseguir registrar a temperatura durante esses dias de teste para comparar ao longo do ano em momentos semelhantes, isso também pode te ajudar a minimizar esses efeitos que perturbam a avaliação física e que perturbam a sua tomada de decisão. Vamos agora para um outro erro comum em dias de teste. Agora pensando em um teste de força máxima. Você levou o seu aluno para a academia, para um salão de musculação, para uma sala de treinamento de força, e você optou por fazer testes de 1RM, para verificar a evolução da força máxima do seu aluno em alguns exercícios. Contudo, você não sabe o histórico dele prévio de carga naqueles exercícios, e aí você opta por um protocolo onde você vai fazer um aquecimento ali de uma atividade preparatória com repetições com 10 a 12 repetições, e aí você vai reduzindo as repetições e aumentando a carga até você entender como é que ele responde a cada carga para saber qual vai ser a carga de teste para ele tentar uma repetição máxima. O problema é que quando você não sabe esse histórico prévio, você já não acompanha ele previamente, você vai precisar de várias tentativas até acertar um RM. E ao precisar de várias tentativas até acertar um RM, você vai ter um efeito da fadiga considerável durante o seu teste, que pode impedir de você alcançar a real força máxima do atleta para aquele exercício, ou do aluno para aquele exercício. Então, o dia que você se propor a realizar um teste de força máxima, um teste de 1RM, porque você considera isso importante para a tomada de decisão do seu planejamento, tenha registrado as cargas prévias do seu aluno para aqueles exercícios e já utilize elas como ponto de partida tanto para a atividade preparatória quanto para as primeiras tentativas do teste de 1RM. Caso você não conheça o seu aluno, treine ele um pouco por volta de 1 semana, 2 semanas, até submetê-lo a esse teste, para que você consiga adaptá-lo tanto à técnica de movimento, quanto conhecer aquelas cargas que ele consegue levantar, para ser mais assertivo no dia do teste e não ter um efeito da aprendizagem, nem um efeito da fadiga influenciando esse dia de teste físico. Agora pensando no nosso terceiro erro, que é em relação à avaliação da potência muscular. Nesse caso, a gente optou por utilizar testes de salto como uma medida de acompanhamento da evolução da potência. Contudo, eu não ensinei previamente o aluno a saltar ou não padronizei a técnica. E em atividades que exigem elevados níveis de velocidade, elevados níveis de produção, um dos fatores que te auxilia a produzir elevadas velocidades e elevadas contrações musculares produzindo elevados níveis de força é a coordenação inter e intramuscular. A coordenação dentro do músculo e a coordenação entre músculos, agonista, antagonista, sinergistas. Essa coordenação ela tem uma influência considerável no desempenho técnico do movimento. Então, se você não fez uma etapa de aprendizagem, de familiarização com o seu aluno, com o seu atleta, para aqueles testes ao qual você quer avaliar uma evolução do desempenho, provavelmente, dentro do seu teste,
você vai ter um momento de aprendizagem da técnica que não vai refletir um desempenho máximo para aquele movimento que te permitiria acompanhar uma evolução da capacidade física que aquele teste reflete. Portanto, isso não se restringe somente ao teste de potência, mas o teste de salto com contramovimento, por exemplo, é um teste onde na prática a gente acompanha vários erros de técnica que você precisa padronizar, que você precisa corrigir. Não adianta corrigir no dia de teste. Se ele faz aquele movimento daquela forma, você tem que padronizar e manter aquele movimento daquela forma na outra reavaliação. Você não pode ter mudanças de movimentos entre testes que vão mudar a técnica, consequentemente vão impactar na produção de força, na produção de potência, e aí você não vai saber se a diferença que você está vendo é devido à mudança da técnica ou à mudança da capacidade. Bom, se você gostou dessas sugestões, se preocupe então com a padronização dos testes físicos. Se você quer ter uma ferramenta para te ajudar a avaliar, consulte a nossa ferramenta de avaliação física, que ela pode te ajudar a ter relatórios padronizados, a identificar, acompanhar a evolução dos seus alunos, dos seus atletas ao longo do tempo. Se você gostou do conteúdo que a gente deixou aqui, deixa sua curtida, compartilha com seus colegas e deixe seu comentário caso você tenha alguma sugestão sobre algum outro tema de vídeo ou sobre o tema que nós discutimos. E se inscreva no canal. Obrigado.